Seção: chegastes a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando, na sua extraordinária benevolência, que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível aprender o sentido simbólico de suas palavras. Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os seus senhores. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. 422 Romance de Emanuel. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reserva. Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras, pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito, com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam a meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria, em Roma, o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Se houvesse entendido bastante a sua caridade, na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com seu espírito na mesma fé, ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave, em comparação com as lentas agonias do meu destino, teria sido menos vaidoso e mais humano, se lhe houvesse entendido a preceito a lição de fraternidade. Meu pai, exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhe as agruras do coração, se Jesus é sabedoria e verdade, de qualquer modo ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que fostes forçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em vossa vida. Minha filha, nestes últimos anos, revidou Públio ponderadamente. Tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com experiência própria que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual, nas tarefas desta vida. Admitindo, agora, a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a misericórdia e todo o amor, creio que a sua lei é a do bem. 423. Supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e, dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Não me referindo aos meus atos pessoais, que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo, para o nosso amor em família, quando eras pequenina. Flávia Lentulha e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador, desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais, cheias de surpresa, em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa. Tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Sim, ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra, ainda bem que me compreendeste. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra, noutros corpos. Nesse instante, o velho patrício fez uma pausa. Lembrou-se dos seus antigos sonhos,
quando, em se vendo com a indumentária de cônsul nos 424 Romance de Emanuel. Tempos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Sura. Nos seus pensamentos caia como que uma torrente de ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Mas, depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos, para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava, confortado, na posse tardia do roteiro do seu amargurado destino, hoje creio, minha filha, que, se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte, em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, e que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação, para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente, renascerias mais tarde e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo feito de misericórdia e sabedoria. Quanto a mim, que tive organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que, em outras vidas, procedi mal e cometi crimes nefandos. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infinitas amarguras, mas vejo tardiamente que, se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão, caminhos. 425. Seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. E lembrando o sonho que relatara Flamínio, nos tempos idos, concluía, a expiação não seria necessária no mundo, para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, então trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras, mas, a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei, desse modo, meus débitos clamorosos perante a justiça divina, e não posso esperar a magnanimidade dos juízes que me aguardam. O velho Públio Lentulus tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados, mas Ana, que ansiosa lhe escutara as palavras e conceitos, e que se regozijava intimamente verificando que o orgulhoso senhor atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica, ilações a que também ela havia chegado nas meditações da velhice, esclarecia, bondosamente, como se as suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. O senador, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas, em favor do nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo, eu a aceito plenamente, pois, nas suas divinas lições, Jesus asseverou que ninguém poderá penetrar o reino dos céus sem renascer de novo. Presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda a sua angustiosa intensidade, deveis. 426 Romance de Emanuel. Trazer a alma plena de crença e de esperanças no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Públio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotava no íntimo, como se fora manancial desconhecido, de estranho conforto, preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargores. Sim, murmurou de leve, sempre Jesus. Sempre Jesus. Sem ele e sem os ensinos de suas palavras que nos enchem de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma, não sei bem o que seria das criaturas humanas, agrilhoadas ao cárcere dos sofrimentos terrestres. 7 anos de padecimentos infinitos na soledade dos meus olhos mortos, figuram-se-me 7 séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém, poderia chegar a entender a lição do crucificado. O velho patrício, todavia, ao pronunciar a palavra crucificado,
Reconduziu o pensamento a Jerusalém, na Páscoa do ano 33. Recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino e, só então, ponderou a tremenda responsabilidade em que se via envolvido naquele dia inolvidável e doloroso, exclamando depois de longa pausa, e pensar que, para um espírito como aquele, não houve sequer um gesto decisivo de defesa, da nossa parte, no angustioso momento da cruz infamante. A mim, que agora vivo tão somente das minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Nele, concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra e, entretanto, não vi pessoa alguma a trabalhar pela sua liberdade, ou agir efetivamente em seu favor. Menos alguém, exclamou Ana, inopinadamente. 427. Quem chegou a ter esse gesto nobre? Perguntou o velho cego, admirado. Não me constou que alguém o defendesse. É porque ignorastes, até hoje, que vossa digna consorte minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos, tão logo triste cortejo havia saído da corte provincial romana, para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida. Recebida pelo governador no seu gabinete particular, foi em vão que a nobre senhora implorou compaixão e piedade para o divino mestre. Então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus. Perguntou o senador, interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da sua vida e rememorando as calúnias de Fúvia, a respeito da esposa. Sim, respondeu a serva, por Jesus, seu coração magnânimo desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender às nossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte infamante. Públio Lentulus sentiu, então, grande dificuldade para externar seus pensamentos, com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças, e com os olhos mortos, marejados de lágrimas. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha lhe escutavam a palavra, tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sob o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas três almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte, dentro da claridade tã e triste das lições amargas do destino, na esteira das recordações amigas. 428. X. Nos derradeiros minutos de Pompeia. Em radiosa manhã do ano de 79, toda a Pompeia despertou em rumores festivos. A cidade havia recebido a visita de um ilustre questor do Império e, naquele dia, todas as ruas se movimentavam em alacridade barulhenta, aguardando-se, para breves horas, as festas deslumbrantes do anfiteatro, com que a administração desejava celebrar o evento, em meio da alegria geral. Para o velho senador Públio Lentulus, o acontecimento se revestia de importância especial, porquanto o distinto hóspede de Pompeia lhe trazia significativa mensagem, bem como honrosas deferências de Tito Flavius Vespasiano, então imperador, na sucessão de seu pai. Ainda mais, no séquito do questor ilustre vinha, igualmente, Plínio Severus, em plenitude de maturidade, totalmente regenerado e julgando-se agora redimido no conceito da esposa e daquele que seu coração considerava como pai. 429. Nesse dia, enquanto Ana comandava, verbalmente, as atividades domésticas nos preparativos da recepção, mobilizando escravos e servos numerosos, Públio e filha se abraçavam comovidos, em face da surpresa que o destino lhes reservara, embora tardiamente. Avisados por mensageiros da caravana de patrícios ilustres, davam largas emoções mais gratas do espírito, na doce perspectiva de acolherem o filho pródigo, tantos anos distante de seus braços amigos. Antes do meio-dia, um deslumbramento de viaturas, de cavalos ajaezados e de joias faiscantes sobre vestiduras reluzentes se deparava às portas da vila plácida e graciosa, provocando a admiração e o interesse curioso das vizinhanças. E, em seguida, foi um turbilhão de abraços, carinhos, palavras confortadoras e generosas. Quase todos os patrícios, em excursão pela campanha, conheciam o senador e sua família, representando esse acontecimento um suave encontro de corações. Públio Lentulus abraçou Plínio, demoradamente, como se fizesse a um filho bem amado,
que voltasse de longe e cuja ausência houvera sido excessivamente prolongada. Experimentava no íntimo impulsos de extravasão de afeto, que o seu coração dominou, para não provocar a admiração injustificada dos circunstantes. Traço meu pai, disse o filho de Flamínio em tom discreto e quase imperceptível aos seus ouvidos, quando lhe beijava a fronte encanecida, já me perdoastes? Ó filho, como tardaste tanto? Quero-te como sempre e que o céu te abençoe, respondeu o velho cego, emocionado. Daí a instante, após o doce encontro de Plínio e sua mulher, exclamou o questor em meio do silêncio geral, o senador, honro-me em trazer-vos preciosa lembrança de César, acompanhada de uma mensa. 430 Romance de Emanuel. Gen de reconhecimento da alta administração política do Império, um dos mais fortes e mais justos motivos de minha permanência em Pompeia, incumbe o nosso amigo Plínio Severus de vos entregar, neste momento, estas relíquias que representam uma das mais significativas homenagens do Império ao esforço de um dos seus mais dedicados servidores. Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. A homenagem do imperador, a carinhosa presença dos amigos, a volta do genro aos seus braços paternos, representavam para o seu coração uma alegria entontecedora. Seus olhos, entretanto, nada podiam ver. Do seio da sua noite, ouvia aqueles apelos generosos, como um desterrado da luz, de quem se exumassem as recordações mais queridas e mais doces. Amigos, disse, enxugando uma lágrima furtiva nos olhos apagados, tudo isso é para mim a maior recompensa de uma vida inteira. Nosso imperador é um espírito excessivamente generoso, porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria. Minha alma, todavia, exulta convosco, meus patrícios, porque a nossa reunião nesta casa é símbolo de união e trabalho, nos elevados encargos do Império. Nesse instante, contudo, alguém lhe tomava as mãos encarquilhadas, levando-as aos lábios úmidos, deixando, porém, nas pequeninas conchas das rugas, duas lágrimas ardentes. Plínio Severus, num gesto espontâneo, ajoelhara-se e, osculando-lhe as mãos, dava expansão ao seu afeto e reconhecimento, ao mesmo tempo que lhe fazia a entrega da mensagem imperial que o velho senador não mais podia ler. Públio Lentulus chorava, sem poder pronunciar uma única palavra, tal a emoção que lhe oprimiu o íntimo, enquanto os circunstantes lhe 431 apanhavam as atitudes com os olhos roceados de pranto. Nesse interim, o filho de Flamínio não mais se conteve e, consagrando a sua regeneração espiritual, exclamava enternecido, meu querido pai, não choreis, se aqui nos achamos todos para compartilhar vossa alegria. Diante de todos os nossos amigos romanos, com a homenagem do Império, eu vos entrego o meu coração regenerado para sempre. Se estais agora cego, meu pai, não estais pelo espírito que sempre procurou dissipar as sombras e remover tropeços do nosso caminho. Continuareis guiando os meus, ou, melhor, os nossos passos, com as vossas antigas tradições de sinceridade e de esforço, na retidão do proceder. Voltareis comigo para Roma e, junto de vosso filho reabilitado, organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei, então, para todo sempre, uma sentinela do vosso espírito, para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa meu inteiro cuidado e, dia a dia, tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis, com os milagres da minha afeição imorredura. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo de quem, conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. O velho senador, alquebrado pelos anos e pelos mais rudes sofrimentos, conservava-se de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida, enquanto pesadas lágrimas rompiam a muralha da sua noite para enternecer o coração de todos, numa angustiosa e indefinível emotividade. Flávia Lentúlia chorava, igualmente, dominada por íntimas sensações de felicidade, ao cabo de tão longas e desalentadas esperanças. Alguns amigos desejavam quebrar a solenidade dolorosa daquele quadro imprevisto, mas o próprio questor, que chefiava a caravana de patrícios e luz. 432 Romance de Emanuel. 3. Se ocultara num recanto, sensibilizado até as lágrimas. Públio Lentulus, contudo, compreendendo que somente ele próprio poderia modificar as disposições daquela paisagem sentimental, reagiu às emoções, exclamando, levanta-te, meu filho,
Nada fiz para me agradeceres de joelhos. Por que me falas deste modo? Voltaremos para Roma, sim, em breves dias, pois todos os teus desejos são os nossos. Regressaremos à nossa casa do Aventino, onde, juntos, viveremos para relembrar o pretérito e venerar a memória dos nossos antepassados. E, depois de uma pausa, continuou, em exclamações quase otimistas, meus amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto de todos vós. Mas, que é isso? Todos silenciosos. Lembrai-vos de que não vos vejo senão através das palavras. E a festa de hoje? As exclamações do senador quebraram o silêncio geral, voltando-se aos intensos ruídos de minutos antes. A torrente das palestras casava-se ao tinir das taças de vinho, em seus pesados estilos da época. Enquanto as visitas se reuniam no triclínio espaçoso para libações ligeiras, Plínio Severus e a esposa trocavam confidências ternas, ora sobre os projetos em perspectiva para os anos que ainda lhes restavam no mundo, ora quanto às recordações dos dias lentos e amargurados do passado distante. Insistentes chamados, porém, requeriam a presença do questor e comitiva, no local dos festejos. O circo fora preparado a rigor e não se perdera nenhuma oportunidade para a realização das menores minudências próprias das grandes festividades romanas. E ao mesmo tempo que todos se despediam do senador e de sua filha, num deslumbramento de 433. Felicidade mundana, Plínio Severus dirigia-se a Públio nestes termos, depois de abraçar ternamente a companheira, meu pai, levado pelas circunstâncias. Sou compelido a acompanhar o questor nas festividades populares, mas estarei de regresso em breves horas, para ficar convosco um mês, de modo a tratarmos do nosso regresso a Roma. Muito bem, meu filho, respondia o velho senador, sumamente confortado, acompanha os nossos amigos e representa-me junto das autoridades. Dize a todos da minha emoção e do meu agradecimento sincero. A sós novamente. O senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram, talvez, as últimas da sua vida. No velho peito, o coração batia-lhe descompassado, como se pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. Sim, a volta de Plínio aos seus braços paternos era a alegria suprema da sua velhice desalentada. Sabia, agora, que a filha poderia contar com o esposo, nas estradas do seu tormentoso destino, e que a ele, Públio, somente competia aguardar a morte, resignado. Ponderando as palavras afetuosas do filho de Fiamino e os seus apelos ao passado remoto, Públio Lentulus considerou, intimamente, que era muito tarde para regressar ao Aventino e que a volta a Roma apenas devia significar, para o seu espírito precito, o símbolo da sepultura. Em pleno espetáculo, Plínio Severus, já no outono da vida, arquitetava os planos de futuro. Procuraria resgatar todas as faltas antigas, perante os seus parentes afetuosos e queridos, assumiria a direção de todos os negócios do velho pai pelo coração, aliviando de todas as angustiosas preocupações da vida material. De vez em quando, os aplausos da multidão lhe interrompiam os devaneios. A maioria da população de Pompeia ali estava em plena festa, ovacionando os triunfadores. Gente de toda a ri. 434 Romance de Emanuel. Dondez é muito particularmente de Herculanum, a correr pressurosa ao divertimento predileto daquelas épocas recuadas. De permeio com os atletas e gladiadores, estavam os músicos, os cantores e os dançarinos. Tudo era um farfalhar de sedas, um delicioso chocalhar de alegrias ruidosas, ao som de flautas e alaúdes. Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Continuavam os jogos animadamente, mas agora, no seio da coluna fumarenta que se elevava em caprichosos rolos para o alto, surgiam impressionantes labaredas. Plínio Severus, como todos os presentes, se surpreendia com o fenômeno estranho e inexplicável. Em minutos breves, no entanto, estabeleciam-se no anfiteatro a confusão e o terror. Em meio da perturbação geral e imprevista, o filho de Flamino ainda teve tempo de se aproximar do questor, então rodeado dos seus familiares que residiam na cidade, o qual lhe falou com otimismo, embora não conseguisse dissimular de todo as íntimas inquietações. Meu amigo, tenhamos calma. Pelas barbas de Júpiter. Então, por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra? Mas, em breves instantes a terra lhes tremia sob os pés,
em vibrações desconhecidas e sinistras. Algumas colunas tombavam ao solo, pesadamente, enquanto numerosas estátuas rolavam dos nichos improvisados, recamados de ouro e pedrarias. Abraçando-se, então, a filha e cercado de numerosas senhoras, o questor disse altamente preocupado: traço Plínio, demandemos as galeras, sem demora. 435. Mas, o oficial romano não mais ouviu os apelos. Ansiosamente, atirou-se à faina de romper a multidão, que desejava retirar-se em massa do circo, motivando o esmagamento de crianças e pessoas mais idosas. Ao cabo de sobre-humano esforço, conseguiu alcançar a rua, mas todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa, desarvorada, aos gritos de fogo, fogo. O Vesúvio. Plínio verificou que todas as vias públicas estavam repletas de gente desesperada, de viaturas e de animais espavoridos. Com enorme dificuldade, vencia todos os obstáculos, mas o Vesúvio lançava agora, para o céu, uma fogueira indescritível e imensa, como se a própria terra houvera incendiado as entranhas mais profundas. Uma chuva de cinza, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuava a tremer com ruídos surdos, aterradores. De instante a instante, ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível, Pompeia assistia aos seus últimos instantes, numa aflição desesperada. Na vila de Lentulus, os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo. Nos primeiros momentos, os cavalos relinchavam estranhamente e as aves inquietas fugiam em desespero. Após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador. Sublinhado 1. Este trecho desperta interesse e atenção do leitor curioso e inteligente, pela similitude que oferece com a descritiva de outro romance mediúnico e também precioso, qual o Herculanum, do Conde de Rochester. Nota da editora. 436 Romance de Emanuel. Abandonaram precipitadamente os postos, desejosos de conservar na outra parte os bens preciosos da vida. Somente Ana ficara junto dos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Os três, numa justificada inquietude, escutaram o rumor horrível da inolvidável catástrofe do império. A própria vila estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos pela queda dos telhados e começando a sua obra de lenta sufocação. Ansiavam todos pelo regresso imediato de Plínio, a fim de resolverem as providências a adotar, mas o velho senador, cujo coração não se iludia nos seus amargurados pressentimentos, exclamou em tom quase resignado: traço Ana, traze a cruz de Simeão e vamos à prece que te foi ensinada pelos discípulos do Messias. Diz-me o coração que é chegado o fim da nossa romagem pela terra. Enquanto a serva buscava apressadamente a relíquia do ancião de Samaria, afrontando o perigo das paredes oscilantes, Públio Lentulus ouvia o surdo rumor da terra dilacerada e os gritos apavorantes e sinistros do povo, misturados ao barulho tremendo do vulcão que, transformado em fornalha imensa e indescritível, enchia toda a cidade de cinzas e lavas ferventes. Lembrou-se, então, o senador, das afirmativas do Cristo nos dias idos da Galileia, quando lhe asseverava que toda a grandeza romana era bem miserável e num minuto breve poderia o império ser reduzido a um punhado de pó. O coração batia-lhe descompassado naquele minuto extremo, mas a velha serva havia regressado e ajoelhara-se, serena, guardando nas mãos a lembrança de Simeão e de Lívia, orando em voz comovedora e profunda: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. 437. Nesse instante, porém, a voz da serva emudeceu subitamente, enquanto seu corpo rolava sob novos escombros, sentindo-se alamparada, espiritualmente, pelo venerável samaritano que a conduziu, imediatamente, às mais elevadas esferas espirituais, tal a natureza do seu coração iluminado nas dores e testemunhos mais angustiosos do aprendizado terrestre. Traço Ana. Ana, exclamavam Públio e Flávia, soluçantes, sentindo ambos pela primeira vez o infortúnio do insulamento supremo, sem uma luz e sem um guia, em pleno desamparo. Alguém, contudo, rompera todos os destroços e chegava, rápido, até aquela câmara interior, e, abraçando Públio e sua filha gritava em voz opressa:
Flávia. Meu pai. Aqui estou. Plínio chegava, afinal, para o instante derradeiro. Flávia Lentulha apertou-o carinhosamente nos braços, enquanto o velho senador semi-asfixiado tomava as mãos do filho, abraçando-se os três num amplexo derradeiro. Flávia e Plínio quiseram falar, mas grossa camada de cinzas penetrava o interior, pelas fendas enormes da vila meio destruída. Mais uma estremeção do solo e as colunas que ainda restavam de pé se abateram sobre os três, roubando-lhes as últimas energias e fazendo-os cair assim, enlaçados para sempre, sob um montão de escombros. Naquelas sombras espessas, todavia, pairavam criaturas aladas e leves, em atitudes de prece, ou confortando ativamente o coração abatido dos míseros condenados à destruição. Sobre os três corpos soterrados permanecia a entidade radiosa de Lívia, junto de numerosos companheiros que cooperavam, com devotamento e precisão, nos serviços de desprendimento total dos moribundos. Pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro exausto e agonizante, Lívia. 438 Romance de Emanuel. Elevou os olhos ao firmamento enegrecido e orou com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. Traço Jesus, meigo e divino mestre, esta hora angustiosa é bem um símbolo dos nossos erros e crimes, através de avatares tenebrosos, mas, vós, Senhor, sois toda a esperança, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Abençoai nossos espíritos neste momento ríspido e doloroso. Suavizai os tormentos da alma gêmea da minha, concedendo-lhe neste instante o alvará da liberdade. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo, todas as suas mágoas pungentes, suas desoladoras amarguras. Concedei-lhe repouso ao coração angustiado e dolorido, antes do seu novo regresso à trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. Ele já não é mais, Senhor, o vaidoso déspota de outrora, mas um coração inclinado ao bem e a com acento circunflexo piedade pregados pela vossa doutrina de amor e redenção, sob o peso das provações amargas e remissuras, seus pendores se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida. E, enquanto Lívia orava, o senador abraçado aos filhos, já cadáveres, desferiu o último gemido, com pesada lágrima lhe cintilar nos olhos mortos. Numerosas legiões de seres espirituais volitaram por vários dias, nos céus caliginosos e tristes de Pompeia. Ao cabo de longas perturbações, Públio Lentulus e filhos despertaram, ali mesmo, sobre o túmulo nevoento da cidade morta. Em vão o senador invocou a presença de Ano ou de algum outro servo, na penosa ilusão da vida material, persistindo em seu organismo psíquico as impressões da cegueira material, que representaram o longo suplício dos seus anos derradeiros, na indumenta da carne. Contudo, após as primeiras lamentações, ouviu uma voz que lhe dizia brandamente. 439. Públio, meu amigo, não apeles mais para os recursos do planeta terreno, porque todos os teus poderes terminaram com os teus despojos, na face escura e triste da terra. Apela para Deus Todo-Poderoso, cuja misericórdia e sabedoria nos são dadas pelo amor do seu Cordeiro, que é Jesus Cristo. Públio Lentulus não chegou a lobrigar o interlocutor, mas identificou a voz de Flamínio Severus, desabafando, então, numa torrente de preces e de lágrimas fervorosas. Embora as dedicações constantes de Lívia, havia já alguns dias que seu espírito se encontrava presa de pesadelos angustiosos, nos primeiros instantes da vida do além, assistido, porém, continuamente por Flamínio e outros companheiros abnegados, que o aguardavam no plano espiritual. Contudo, depois daquelas súplicas sinceras que lhe fluíam do mais recôndito do coração, sentiu que seu mundo interior se desanuviara. Junto dos filhos queridos, recobrou a visão e reconheceu os entes amados, com lágrimas de amor e reconhecimento, nos pórticos do além-túmulo. Ali se conservavam numerosos personagens desta história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lucius e muitos outros, mas, em vão, os olhos angustiosos do ex-senador procuravam alguém na assembleia afetuosa e amiga. Depois de todas as expansões de carinho e alegria dirigiu-se-lhe Flamínio, intencionalmente. Traço estranhas a ausência de Lívia, dizia ele com o seu olhar complacente e generoso, mas não poderás vê-la, enquanto não conseguires despir, pela prece e pelos bons desejos, todas as impressões penosas e nocivas da terra. Ela se tem conservado junto ao teu coração, em rogativas sinceras e fervorosas pelo teu reerguimento, mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados ao orbe,
e esperávamos o regresso dos seus últimos componentes, ainda na Terra, para podermos, em conjunto, 440 Romance de Emanuel. Belecer novo roteiro às reencarnações vindouras. Séculos de trabalho e de dor nos esperam na senda da redenção e do aperfeiçoamento, mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, fonte de todo o amor e de toda a fé, para as elevadas realizações do nosso pensamento. Públio Lentulus chorava, tocado por emoções estranhas e indefiníveis. Meu amigo, continuou Flamínio, amoroso, pede a Jesus, por todos nós, a misericórdia dessa claridade de um novo dia. Públio, então, ajoelhou-se e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali, na soledade da sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho para os séculos porvindouros. Todos os presentes lhe acompanharam a oração, tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável. Viram, então, rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da Campânia, e, por ele, como se dissessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas, como se ainda lhe enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, de modo a lhes revelar que, em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. O velho patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compunção e do arrependimento, mas, em breve, 2 lábios de névoa pousavam-lhe na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino. E, enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda a caravana, ao impulso poderoso das 441 preces fervorosas daquelas 2 almas redimidas, elevava-se a esferas mais altas, para repouso e aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falenas do infinito. Fim.